Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco, professor de Tecnologia da Informação e Informática mais bonito desse Brasil, entendeu, gente? E tô aqui agora para a gente poder continuar, sem maiores delongas, com o nosso conteúdo referente a conceitos de segurança da informação, tá ok? Cola aqui comigo, galerinha, vai dar certinho, olha lá. Quando eu falei para vocês que vocês precisavam entender, né, o que é ativo, informação, segurança da informação, para poder seguir adiante, é justamente por quê? Porque vocês vão ver que existe uma relação muito intensa mesmo, gente, entre o que é um ativo, certo? Pegar aqui a minha caneta, pegar aqui o meu marca-texto, colocar meu marca-texto azulzinho, né? Como sempre, vocês sabem, né? Entre o que é uma vulnerabilidade, entre o que é um risco, uma ameaça, entendeu? E inclusive o seu ativo. Você tem que entender isso. E o pessoal vai pensar assim, pô, Pacheco, pior, né? Esses conceitos não somente caem em prova, como você também falou previamente, que são conceitos mínimos e básicos para justamente a gente conseguir entender, ok? Onde que um vírus está atuando, onde que uma ameaça está atuando, né? Um ataque. Pacheco, tu falou isso mesmo, não foi? Beleza. Então, o que vai ser a vulnerabilidade? Eu quero que vocês interpretem a vulnerabilidade de forma muito clara, tá? Justamente como o quê? Uma fraqueza, justamente como uma deficiência. Entendeu? Uma vulnerabilidade é uma fraqueza, uma vulnerabilidade é uma deficiência. Entendeu? Pense no seguinte, você quando tinha ali seus 14, 16 anos, até os 18, né? Você já deve ter se apaixonado. Certinho? As meninas já devem ter se apaixonado, os rapazes já devem ter se apaixonado, né? E o que simplesmente acontecia quando a pessoa não te queria, né? Primeiro conselho que você tinha, né? Quando você chegava ali para conversar com a mamãe, o papai, o primo, a prima, entendeu? Seu amigo, sua amiga sobre o assunto. O que eles te falavam? Fulano, toma cuidado. Não mete o pé pelas mãos, não. Não troca o pé pelas mãos, entendeu? Não vá tão atrás assim agora nesse exato momento. Sabe por quê? Nesse momento que você tá apaixonado, você tá o quê? Vulnerável. Não era assim que eles falavam? Então a vulnerabilidade tua naquele momento era o quê? Era uma fraqueza que tu tinha, né? Uma fraqueza que você tinha, era algo interno, era seu próprio. Então a vulnerabilidade, eu quero que vocês lembrem que a vulnerabilidade está relacionada diretamente com o próprio ativo, com a própria informação, com o próprio ativo que tem, inclusive, como garantia aquela informação. Tudo bem? Isso é vulnerabilidade. E que de alguma forma você vai ter o quê? Você vai ter a atuação de um agente externo, certo? Que vai fazer uso daquela tua vulnerabilidade para quê? Adivinhem? Uai, Pacheco, para poder gerar uma ameaça, não é? Beleza. Entendeu isso? E aí era quando o rapaz, né, ia de lá. Não é verdade, gente? Quando era mais novo, né? Quando vocês eram mais novas, né? As meninas, né? Aí o rapaz usava, abusava de vocês, você ficava louca, desesperada. Por quê? Aquele rapaz, por conta dessa vulnerabilidade, tinha se tornado uma ameaça. Os rapazes também passam por isso, não é verdade? Quando nós estamos vulneráveis, gente, eu sou um cara que quando me apaixono loucamente, entendeu? Eu sou bem assim. Então o que acontecia comigo? Adivinha? Pô, eu ficava dolorido ali, dos mais vulneráveis do mundo, aí pensa o que acontecia. Exatamente, aquela menina ali abusava da minha cara, fazia eu pagar cachorro quente todo dia pra ela, né, gente? Era terrível o negócio, tudo bem? Mas vocês entenderam qual a relação que nós temos entre vulnerabilidade e ameaça? Tá, joia? Se você entendeu, então vem aqui para a tela que eu quero que você entenda uma outra relação bacana, sabe por quê? Quando você fala em vulnerabilidade, vai ser justamente o quê? Vai ser justamente a relação que você tem, certo? A relação que você tem muito clara, ok? Dos pontos fracos associados aos ativos organizacionais. Isso são vulnerabilidades, são fraquezas, são deficiências, entendeu? Pacheco, você está falando de fraqueza e ameaça, eu lembrei da análise SWOT. Pois é, gente, a análise SWOT, inclusive, é intensamente utilizada na gestão de riscos, justamente para a gente poder fazer o quê? Conseguir identificar vulnerabilidades, ameaças. Por quê? Porque quando você fala da análise SWOT, né, traduzindo para o português aqui, eu chamo de análise fofa, fofo não, tá? Aqui, ó, análise, vamos lá aqui, análise fofa, certo? O meu primeiro F aqui é de fraqueza, é de força, entendeu? O meu Ozinho aqui é de quê? É de oportunidade. Meu segundo F é de quem? É de fraqueza. E esse aqui é de ameaça. Então o pessoal utiliza isso aqui, inclusive. Tudo bem? Se foi isso que você lembrou. Pacheco, exemplos, por favor, que nós temos de vulnerabilidades em um banco de dados. Qual pode ser a sua vulnerabilidade? O que pode ser um ponto fraco que você tem no seu banco de dados? A ausência de backup. A ausência de backup é uma fraqueza?
É uma vulnerabilidade? Claro, por quê? Se eu tenho ausência de backup naquele exato momento, pode acontecer o quê? Pode acontecer simplesmente de você passar aí, como por exemplo, por um ataque do tipo ransomware. Olha só, eita Pacheco, você está falando do STJ, você está falando da Esplanada, né? A galera que sofreu aí com ransomware, né? Algum tempo atrás, não é? Exatamente, entendeu? Em que simplesmente você não tendo a ausência de backup por conta dessa fraqueza, entendeu? Você acaba fazendo o quê? Fazendo com que aquela ameaça se torne um problema sério, um risco e depois um problema sério. Não foi isso que aconteceu? Dentro das instalações elétricas, instabilidade da sua rede elétrica. É uma vulnerabilidade? Com certeza. É uma vulnerabilidade porque é uma fraqueza que você tem. Simplesmente pode vir um raio, entendeu? Por conta dessa instabilidade, queimar seus aparelhos. Na rede de comunicação, ausência de mecanismos de segurança da informação dentro da tua rede de comunicação. Olha só que loucura, né? Como, por exemplo, a ausência de firewalls. Olha, Pacheco, é mesmo, né? E calmem, fiquem tranquilos. Vou sempre explicar no decorrer do curso todos esses termos. Entenderam o que são vulnerabilidades? Sim, Pacheco, entendi. Então entende comigo aqui o que são ameaças. Por quê? Ameaças são o quê? São a ocorrência ou fato ocorrido em um ativo que faz o quê? Explora algum tipo de vulnerabilidade. Não foi isso que vocês entenderam da analogia que o Pacheco fez? Gente, é sério, eu me apaixonava loucamente e ficava parecendo um trouxa, pagando dogão pras minas, entendeu? Achando que ela estivesse louca, apaixonada por mim, e não! Ela estava o quê? Ela estava simplesmente explorando aquela minha vulnerabilidade, que era a paixão, o amor que eu sentia por ela, e fazia o quê? Paga um dogão, paga um dogão, paga um dogão, olha só, me chatou, né? Pois é, Gabriel. Então vamos lá. O que a gente tem aqui então em banco de dados? Cara, pense só, se você tem uma vulnerabilidade que é a ausência de backup, o que pode ser uma ameaça? Um crash do teu HD, do teu banco de dados, né? Ou então ocorrência de bad blocks no HD, né? O que são bad blocks, né? São marcas específicas que você acaba tendo no teu HD que prejudicam seus setores no teu HD, tudo bem? Nó, Pacheco, que louco, né? Pois é. E daí simplesmente você não tem backup, o que acontece? Perdeu os dados. Instalações elétricas. Se tu tá com uma vulnerabilidade, como por exemplo a instabilidade na sua rede elétrica, o que pode ter de ameaça aqui? Oscilação na rede elétrica, uma tempestade, são ameaças? Sim. Vão explorar aquela tua vulnerabilidade de alguma forma? Com certeza. Na rede de comunicação, cara, você não tem sequer um antivírus, entendeu? Na entrada da tua rede, adivinha o que vai acontecer? Você pode ter certeza, você vai ter invasão de um vírus na tua rede. E que pode, inclusive, ocasionar o quê? Pela própria mecânica do ataque, pela própria mecânica do próprio malware que você está trabalhando ali, né? Desse vírus aqui, que é um tipo de malware, o quê? Pode desencadear em um ataque mais sério, como por exemplo um ransomware. Tudo bem, Pacheco. E o que vai ser risco, Pacheco, de segurança? Risco é um possível evento, ação que, se efetivado, gera um impacto negativo em função da exploração da vulnerabilidade, considerando tanto a probabilidade quanto quanto o impacto de ocorrência. Entendeu? Tanto que você vai ver que um risco, ele é o quê? É uma possibilidade que você tem daquela ameaça se concretizar. Isso é risco. E não à toa o teu risco ele vai trabalhar em cima do quê? Ele vai trabalhar em cima de duas variáveis. A probabilidade ou a chance que você tem que ele realmente se concretize, entendeu? E o seu respectivo impacto. Tanto que você vai ver que um risco é uma condição incerta. O risco é uma condição incerta, isso pela própria definição, gente. Por que, Pacheco, é uma condição incerta? Porque se já está certo que o risco vai acontecer, entendeu? Ele não é mais um risco, ele é um problema. E a própria tratativa que você tem que dar para risco e problema tem que ser diferente. Vocês estão vendo que a gente não está falando ainda de tecnologia da informação? A gente está falando de que? Ativos. Ativos organizacionais. Vamos tirar nossa análise aqui da parte de informação. Vamos pensar num ativo, como por exemplo, vamos colocar ali o carro que você tem da tua organização. É um ativo? É um ativo. Vocês concordam que o carro pode ter vulnerabilidades? Ausência de um seguro? Uai, Pacheco, pode. Qual a ameaça que tu tem? Nossa, Pacheco, você pode bater aquele carro e perder o veículo da organização. Beleza. Então qual seria o risco? A ocorrência de um acidente específico com um veículo, dando perda total. Olha que loucura! Caracas, é mesmo. Vocês viram então o que eu estou falando para vocês agora, nesse momento, são conceitos abertos no mundo real? Sim, Pacheco. Então bora trabalhar aqui com algumas exemplificações. Indisponibilidade da informação é um risco. Ups! Vamos lá.
indisponibilidade da informação, é um risco que você pode ter, perda de credibilidade em imagem, perda de confidencialidade, falta de integridade de dados. Pegaram isso? Sim, Pacheco, muito bom. Agora existe uma coisa bem interessante que você tem que levar em consideração, que riscos de segurança da informação, né, comumente são colocados como riscos negativos, mas riscos também podem ser positivos, tá? E riscos positivos vão ser chamados de quê? De oportunidades. Fechou, galera? Fechou, Pacheco? Vamos lá, então. Como que eu vou tratar, então, e controlar meus riscos, Pacheco? Cara, primeiro ponto, ok? Você tem que ser capaz de estabelecer o seu escopo de atuação. Por que estabelecer um escopo de atuação? Porque simplesmente você não vai ter braços, você não vai ter pernas, mãos, você não tem capacidade operacional e gerencial para poder atuar em tudo que é tudo que é risco que você tiver na sua organização. Tudo bem? Você tem que assegurar uma metodologia. Essa metodologia, Pacheco, qual a base que eu posso utilizar? Você pode, como por exemplo, utilizar como base as normas da família 27.000. Vou colocar 27.000 aqui integral para vocês lembrarem, tá? Não é para olhar simplesmente só para 27.000 não, né? Que a norma 27.000 só por 27.000, ela só trata dos conceitos, tudo bem, a serem aplicados aqui dentro. Pegaram isso? Joia. Se responsabilizar pela identificação da solução de controle definitivo. Então você tem que ter um responsável por atuar nessa solução e no controle definitivo dos seus riscos. Beleza. Pacheco, o que mais eu tenho que fazer? Cara, teve a identificação, que seria uma primeira etapa, né? Eu identifiquei meu risco, eu vou passar minimamente para o quê? Para 2 tipos de análises. Entendeu? São 2 tipos de análise. Tudo bem? Você pode ter uma análise qualitativa e uma quantitativa. Ok? Tanto que isso é questionamento de prova, isso é pergunta de prova. A análise qualitativa, o que ela vai utilizar aqui como recurso, né? Ela vai trazer para você o uso da percepção, uma análise mais subjetiva. É o tal de você falar, né? O meu risco, ele tem uma probabilidade alta de acontecer. O meu risco, ele tem um impacto baixo em relação ao que pode ofender ali, né? Ou prejudicar do meu ativo. Eu estou falando em alto, médio e baixo. Isso é bem subjetivo? É. Agora, quando eu parto para análise quantitativa, Pacheco, o que eu tenho? A análise quantitativa já é bem diferenciada. Porque a análise quantitativa vai te trazer valores financeiros quando da materialização do risco. Então é quando você vai falar o seguinte, cara, qual é o impacto que eu vou ter no meu ativo? Meu ativo, certo? Ele me custa 10 mil reais, por exemplo. Entendeu? Então, com impacto X, certo? Específico ali desse impacto X, eu posso perder o que em relação ao meu capital integralizado da organização? Cara, eu posso perder ali 2 mil reais. Isso é análise quantitativa. É uma análise focada em números. É uma análise focada em valores. Entenderam como é que funciona? Pacheco, entendi. E posteriormente você tem que fazer o quê? Posteriormente, aí sim você vai fazer o quê? Você vai, nesse momento, então, definir um plano de ação. Um plano de ação para a tua gestão de riscos, certo? Baseado em quê? Em respostas que você pode dar ao seu risco. Pacheco, quais as respostas que eu posso dar a riscos de segurança da informação? Essas respostas são TPM. Gravem isso aí, tudo bem? Não é nenhuma analogia, gente, ao período que as meninas, todas as meninas, né, acabam passando aí, né, mensalmente, mas é uma forma que para mim funcionou muito bem para poder decorar, até hoje em dia eu não esqueci. Entendeu? Então como que isso aqui funciona? Primeiro ponto, você pode transferir. Você pode transferir esse teu risco. Como que você transfere um risco? Lembra do exemplo do carro? Lembra-se do exemplo do carro? Então, transferir um risco é justamente o que? O seguro do carro. Por quê? O que você transfere, afinal de contas, quando você trata de um risco? Você transfere, na verdade, o quê? O impacto. Então, o que aconteceu quando você simplesmente pegou e contratou? Quando você pegou simplesmente e contratou uma seguradora? Ah, Pacheco, eu simplesmente passei o impacto financeiro da perda do meu veículo para a seguradora. Isso é transferir. Viram como é que é simples? Você, pá, que bacana. É transferir o impacto para outro, não é? Beleza. Quando eu falo, afinal de contas, Pacheco, sobre eliminar, sobre prevenir o meu risco, eu estou falando do quê? Eu estou falando especificamente sobre eliminar a causa raiz daquele risco acontecer. Entendeu? Então vamos colocar aqui agora dentro de tecnologia da informação, para ficar mais focado aqui no nosso conteúdo, né? Nesse exato momento. Acredito que vocês já tenham ali um nível de abstração bacana para poder trabalhar com isso. Pense no seguinte, cara, se eu tenho
um risco específico, que vai ser qual? Um risco específico que é simplesmente, vamos colocar ali, a perda de dados, a perda dos dados que estão abertos na internet. Como que eu posso colocar uma resposta a risco de eliminação e de prevenção? Eu tiro aqueles dados da internet, acabou. Sim. Uai, Pacheco, é mesmo, né? Eu não estou cortando a raiz. É como se fosse quando o seu chefe fica sabendo que você está estudando comigo. Entendeu? Tecnologia da informação, está estudando comigo informática. Ele sabe que tu vai gabaritar a prova e vai passar no teu concurso público. Como que ele vai eliminar esse risco? Eita, Pacheco, ele vai me demitir. Pois é, gente, brincadeiras à parte, é assim mesmo o tipo de resposta que você tem que oferecer. Viram? E minimizar. A minimização de um risco está focada diretamente na redução, no encolhimento direto do quê? Tanto da probabilidade quanto do impacto. Entenderam como é que é? No caso daquele risco anterior que eu estava discutindo com vocês. Eu tenho risco ali dos meus dados que estão na internet serem perdidos. O que eu posso fazer para minimizar? Para minimizar, Pacheco, você pode criptografar esses dados? Posso. Ainda pode sofrer um ataque? Pode. Mas eu minimizei. Vocês repararam? Eu minimizei, eu não eliminei. Pegaram a diferença entre os dois? Jóia. E dali em diante você vai ter o quê? Diagnósticos periódicos dos riscos, diagnósticos temporais dos seus riscos, onde você tem o quê? A necessidade obrigatória de você acompanhar esses riscos dentro da sua organização, tudo bem? Para quê? Para poder saber, afinal de contas, cara, e aí aconteceu? Não aconteceu? Tá rolando? Não tá rolando? Entendeu como é que funciona? Beleza, galerinha? Pegaram mesmo? Peguei, Pacheco. Beleza. Com esse segundo bloco aqui de parte conceitual, finaliza aqui essa aula. No próximo a gente já entra para a gente poder começar a discutir o que? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, irretratabilidade, autenticidade, entendeu? Hexagrama parqueriano, ok? E eu já começo a resolver diversas questões com vocês. O Pachecão vai ficando por aqui, galerinha. Muito obrigado. Aquele abraço, até já. Tchau.